Paizinho, seja conosco, Senhor, nessa noite. Que Teu Espírito, Senhor, nos ministre. Que nós possamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito. E que possamos ser ministrados por Ti. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Nós precisamos de Ti, Papai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos semana passada uma série, onde o título dessa série chama Cristão Ateu. E quem esteve no culto de manhã, o Lawrence deu uma introdução um pouquinho explicando sobre o que é ser um cristão ateu. Isso é meio paradoxal, né? Como alguém pode ser cristão e ateu? Eu explico. Quando você fala para alguém de Deus, e essa pessoa responde para você assim, dizendo, olha, cara, eu não creio em Deus, eu sou ateu. O que ele está dizendo é que ele não crê neste Deus que você está falando. Mas ele crê em algum Deus. Que seja ele próprio. Que ele diga, eu creio na força da vontade. Eu creio em mim, na minha capacidade cerebral. Eu creio na razão humana. Ele tem um Deus que ele crê. Ele pode não crer neste Deus que você está pregando. Mas ele tem fé em alguma coisa. Todos nós cremos em algo. Nós temos a confiança em algo. Talvez um exemplo tosco, mas imagino que nenhum de vocês, quando sentou aqui, primeiro olhou a cadeira, ver se ela ia aguentar você. Você foi, sentou. Porque a gente acredita em algumas coisas, convictos, e a gente vai pronto. Porque nós temos confiança em algumas coisas. E assim é a vida de todos nós. Então, quando a pessoa diz, eu sou ateu, ele está querendo dizer, eu não creio neste Deus aí que tu está me apresentando, mas eu posso crer na ciência, eu posso crer no cientificismo, eu posso crer na árvore, eu creio na lua, creio em qualquer coisa, mas eu creio em alguma outra coisa diferente do que esse teu Deus, seja ele Deus dos cristãos, seja ele Deus dos muçulmanos, seja ele Deus dos hindus, espíritos ou o que seja. Quando nós dizemos cristão ateu, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, que você pode ter um rótulo de cristianismo, você pode se identificar com ideias que o cristianismo propaga, mas uma vez que você não aceita o Deus na integralidade deste cristianismo, e você começa a fazer concessões, ou em outras palavras, você começa a customizar o seu Deus, que é o que as pessoas dizem, você vê isso muito em famosos hoje, né, que são famosos na rede social, e de internet e tal, eles dizem, eu sou um cristão, mas eu não vou na igreja, eu não creio na Bíblia, eu não creio, e começa a dizer um monte de coisa que eles não acreditam, mas eles acreditam em Deus, eles acreditam no amor, eles acreditam num monte de coisa. Não, cara, tu acredita em qualquer outra coisa, mas não no cristianismo, não no Deus do cristianismo, porque tu construiu o teu próprio Deus, tu customizou o teu Deus, então tu é um cristão ateu, porque tu não acredita no Deus dos cristãos, tu acredita num outro Deus, que é o Deus que tu construiu para ti mesmo, que é a ideia de Deus que tu fez para ti. Então isso, cara, nós temos muito. E qual que é a nossa preocupação nessa série de um mês falando sobre cristão ateu? É que nós possamos crer no cristão, no Deus dos cristãos. Possamos de fato corresponder e sermos cristãos crentes, que creem no Deus do cristão. Não só tenhamos um rótulo de cristianismo, mas que sejamos cristãos com fé no Deus dos cristãos e não tenhamos customizados nosso Deus. Mas como é que é esse Deus dos cristãos? O que Ele pede de nós? Porque eu preciso entender então, tá bom, se esse Deus ele tem alguma demanda, que demanda é essa? Como é que eu vou então corresponder a esse Deus? Como é que eu posso me aproximar a esse Deus? Na verdade esse é o desafio de todas as igrejas, cada domingo, né? É nos aproximarmos cada vez mais desse Deus. Tem algumas expressões distintas, multifacetada essa igreja, mas ela é, na verdade, todo domingo é uma expressão de uma intenção sincera de nos aproximarmos cada vez mais dessa realidade desse Deus. E é o que a gente está fazendo aqui. Para isso eu quero ler com você lá em Deuteronômio, no capítulo 10 de Deuteronômio, eu quero ler o verso 12. Deuteronômio capítulo 10. Eu quero ler o verso 12, que diz assim: E agora, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Presta atenção. Eu sei que eu estou lendo o Velho Testamento, eu sei que estou falando para um Deus de Israel, mas é a sombra do que viria a acontecer, é o mesmo Deus, é o Deus dos cristãos que está ali. E ele chega para Israel e diz, Israel, eu tenho uma demanda para você.
Você que é o meu povo, eu sou o teu Deus, eu tenho uma demanda para você. Que demanda é essa? Ele diz ali. Então o que vem depois disso aqui é muito importante. Aquilo que dá na sequência desse verso, para nós é muito importante. E ele diz assim, no verso 12: o que eu tenho, o que eu peço de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ele fala 4 coisas. Ele diz que tenha temor do Senhor, que tu ande nos seus caminhos, que tu o ame e que tu o sirva. Nós falamos semana passada sobre os caminhos do Senhor, falamos sobre o poder da Escritura, a palavra de Deus, falamos sobre o caminho que o Senhor nos orienta. Semana que vem nós vamos falar sobre o amor de Deus. E que amor é esse? Que amor, como é amar a Deus? Eu escuto hoje pessoas e até pastores famosos dizendo o seguinte, quando falam acerca de pecado, e algumas coisas perguntam, eles dizem, cara, mas isso aqui é pecado, aquilo não é pecado? A resposta deles é o seguinte, cara, nada é pecado, contanto que tenha amor. Se estiver amor envolvido, afinal Deus é amor, e se tiver amor envolvido, está tudo certo, o importante é que tenha amor. Mal se deu conta ele que todo pecado nasce em amor, nasce em você amar mais os desejos seus do que a Bíblia diz ser correto para você. Então nós queremos conversar com você sobre o que é amar a Deus. Nós queremos conversar com você sobre, na última do mês, o que é servir a Deus. Quando ele diz assim, o que quer Deus de você é que você o sirva. O que isso significa? Queremos conversar. E hoje eu quero conversar com você sobre o que é temer a Deus. Temor do Senhor. Temor, e talvez de uma forma muito simples para você que está chegando agora, não é você ter medo de Deus, ainda que algumas vezes as pessoas por muito tempo tiveram medo de Deus, e ainda têm, e precisam ter, aqueles que de longe de Deus estão, porque Ele é um Deus terrível, e um dia Ele virá em julgamento às nações. Então nós precisamos sim, se estamos distantes de Deus, precisamos temer a justiça de Deus. Mas hoje Ele é um Deus que estende a mão de graça para nós, e nos abraça, e nos traz para perto dEle. Tanto que ele diz assim, no perfeito amor lança fora todo medo. Cara, perfeito amor só existe num lugar, em Deus. Não existe perfeito amor, existe muito amor, tem gente que é muito amorosa, mas perfeito amor só num lugar, em Deus. E quando nós chegamos em Deus, onde é o perfeito amor, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então quando nós nos achegamos a Deus, a ideia não é que nós tenhamos medo dEle, mas que nós tenhamos relacionamento com Ele. E o que quer dizer temor então, Anderson? O que significa temor a Deus? Temor a Deus, em outras palavras, seria reverência a Deus. É quando você coloca honra em Deus, quando você o reverencia de forma sobremaneira, existe temor, existe reverência no seu coração ao Deus que você serve. Eu sei que ia ser complicado de dizer, porque quando nós ouvimos algumas pessoas falar de temor do Senhor, e quando nós venhamos a ponderar, isso aqui não pode, isso não pode, porque é o que as pessoas normalmente nos perguntam, pode fazer isso, pode fazer aquilo, e aí isso é falta de temor. Às vezes a gente escuta alguns pastores, por exemplo, dizendo que, cara, as igrejas estão sem temor a Deus nos cultos. Por quê? Porque batem palma, porque gritam, porque pulam, né? Falta de reverência, falta temor a Deus, porque na cabeça deles a reverência é você ficar sentado quietinho e tal. Eu entendo que a percepção dele de evangelho é um pouco diferente daquilo que talvez nós venhamos a ter percepção, e para nós isso não seria uma desonra. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é quando nós perdemos o senso, de fato, de honrar e reverenciar aquele a qual está perto de nós. Quando nós perdemos a capacidade de fato, dar honras a Deus. Não querendo mensurar, pode, não pode, isso deve, não deve. Não. Em qualquer coisa que você for fazer, que você possa ter a consciência de reverenciar a Deus. Hoje é dia dos pais. Eu dou graças a Deus e aproveito para honrar meu pai e minha mãe, mas eu vivi numa família top, cara. Eu sou grato a Deus pelos meus pais, porque eles nos criaram de uma forma incrível para como eles foram criados. Eles vieram de uma geração onde os filhos não tinham relacionamento com os pais. Também minha mãe tinha 12 irmãos, meu pai tinha 8. Se todos tivessem relacionamento com os pais, também não dava muito certo, né? Ia ser uma confusão do caramba, tinha que botar na agenda. Mas, cara, eles não tinham relacionamento com os pais. Por quê? Porque criança não tinha relacionamento com o pai. Criança era um empregado quase em casa, que fazia e o pai mandava e eles faziam e acabou. Não tinha aquela coisa de eu te amo, me dá um abraço, que
bobagem isso aí, cara. Bora, vamos. Tu ajuda o mais novo, que ajuda o mais novo, que ajuda o mais novo, e vai indo. E vamos andando, e já era. Sempre foi assim. Só que, cara, e eles tinham medo dos pais, porque ele não precisava nem dizer nada, era só olhar. Tu já sabia, deu, acabou já, morri. Né? Era assim. Só que os meus pais não me criaram assim. Os meus pais, eles me criaram tendo um relacionamento próximo. Então eu lembro que, cara, eu chamava meu pai de tu. E eu tinha alguns colegas meus que, Deus o livre, cara, falar de tu, era senhor e senhora. E nada contra quem chama os pais de senhor e senhora, nada contra disso. Mas os meus pais, eles conseguiram fazer com que nós fôssemos amigos deles. E eu lembro que quando eu tive os meus filhos, uma pessoa chegou para mim e disse assim, não seja amigo dos teus filhos. Eu digo, mas eu sempre quis ser. O que eu mais queria é que eu fosse amigo dos meus filhos. Eu só não podia permitir que eles perdessem o senso de que eu continuo sendo pai deles. Então, várias vezes eu tive que dizer, só um pouquinho, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. Eu continuo sendo pai. Não inverteu nada aqui, o poste não está mijando no cachorro. Não dá. E várias vezes eu tive que dizer, vou te botar no lugar, só um pouquinho, baixa a bola e vai para o teu lugar. Por quê? Porque eu sou teu pai. Então segura a tua onda. Então, assim, esse foi o relacionamento que eu tive com os meus pais. Eles me amaram, eles me acolheram, mas eles deixaram claro que eles eram meus pais. E nós temos um outro extremo hoje de pais que são reféns emocionais do afeto dos filhos, aonde eles não reprimem os filhos, eles não corrigem os filhos, porque o filho fica chateado se você tirar o videogame dele. E aí, então, como eu sou refém emocional da aprovação do filho para mim, e quando eu tiro e ele fica chateado, eu devolvo. E eu me coloco em par igual. E o meu filho está igual aqui comigo. E eu crio um problema sério, porque ele não te vê mais como uma autoridade, ele não te vê mais como alguém que precisa respeitar. Ele vive de qualquer jeito, porque ele encontrou em ti alguém que o serve, alguém que responde para ele o que ele precisa. Então é o Papai Noel eterno, que você está lá para dar para ele o que ele quer, precisa. Nós vemos isso na igreja evangélica. Nós vemos dentro da igreja evangélica alguns que se relacionam com Deus, com esse Deus que está sentado num alto e sublime trono, e que ele está pronto para julgar os vivos e os mortos. Se você errar, a terra abre e te engole. Então, assim, se você pecar, vai vir fogo do céu e vai te consumir, e nós estamos aqui procurando teu pecado, mano. E se tu pecar, velho, não precisa, diabo, não precisa. Eu acho que às vezes tem algumas igrejas que o diabo fica envergonhado, que nem ele pensaria numa estratégia tão boa para pegar os irmãos no flagra, sabe? Porque os colegas conseguem fazer isso e a fofoca pega e dá-lhe. Nós vemos o outro extremo, que é aquela galera que olha Deus tipo meu brother, meu faixa. Deus, ele me entende, cara. Então não importa o jeito que eu vivo, ele me entende, é meu Deus. Ele é meu Deus. Ele me ama, eu amo ele, glória. Ele criou o Deus dele. Esse Deus é um Deus customizado, é o Deus que ele construiu na mente dele, que ele pegou partes do cristianismo e ele adotou para a vida dele como sendo legal. Ele gosta da luz, ele gosta do telão, ele gosta do negócio, da música e tal, e ele gosta da galera, um povo legal, alegre, feliz, e ele vem, ele curte, está tudo certo, para ele está tudo certo. E aí que eu me refiro, que você pode ser um cristão e ateu, porque o Deus que você crê não é o Deus do Evangelho, ele é um Deus que você construiu para você mesmo. Ele é um Deus que você criou na sua cabeça e que você segue. Mas tem essa galera, que é o que a gente quer construir, que é amigo de Deus, cara, que ama Deus, que senta no colo de Deus, que é amada por Deus, que ama o Senhor, mas que também consegue ouvir não, que consegue ser corrigido e que aceita a correção e que se constrange quando erra. Por quê? Porque ela entendeu que o pai o ama, mas ele continua sendo pai. E é disso que nós estamos buscando. É disso que nós estamos ansiando construir como comunidade. Tem uma pessoa que eu admiro pra caramba, que é o fundador da CTF, que é o John Arnott. Eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele é um cara sensacional, eu admiro ele. A primeira vez que eu conheci ele foi em 1997, cara, faz um tempão pra caramba. E eu fiquei impressionado, fui lá em Toronto, primeira vez que eu fui, cara, 5.000 pessoas no culto, e eles são muito simples. Quem aqui já pôde conviver com eles, né, os gringos caem aí de vez em quando, eles são muito simples, muito gente boa, são gente, é uma característica muito forte deles, assim, eles são gente.
E eles sempre foram, mas, cara, eu nunca consegui ter acesso, cara, a eles. Eu lembro que um dia chamaram os brasileiros para orar num lugar e, cara, quando ele veio orar pela gente, ele e a esposa, digo, cara, o John Arnott está vindo orar pela gente, é um negócio muito doido. E com esse passar desses anos, quase 30 anos, a gente foi, obviamente, criando relacionamentos, estando perto deles e nos aproximando mais com a liderança, mas eu não tinha esse contato próximo com o John. Assim, eu estava mais próximo com o resto da galera ao redor, e não tanto com o próprio John, que é o fundador, assim, que eu, de novo, tinha uma admiração muito grande, tanto os valores que nós vivemos na CTF, quem fez o Fale com o Presidente, que a gente fala dos 4 valores, é dele, cara, foi ele quem construiu, não saiu da minha cabeça isso, foi ele. Um dia o Jim, que também esteve aqui já, perguntou para ele, John, como é que a gente vive uma igreja saudável? E o John largou esses 4 valores, pum, virou o que a gente vive hoje, o filtro de tudo que nós fazemos aqui. Então eu tenho uma admiração muito grande por esse cara. E a gente foi aproximando, crescendo e tal. E eu lembro quando nós nos tornamos Catch the Fire, que eles pediram para eu falar para a liderança lá, numa reunião que tinha, eles pediram, cara, compartilha um pouquinho aí, 10 anos atrás. E aí eu lembro que eu falei isso, que a primeira vez que o John Arnott me chamou pelo meu nome, me deu um frio na espinha. Eu digo, o John Arnott sabe o meu nome. Cara, porque ele era tipo assim, cara, e ele me chamou pelo meu nome. E eles são muito assim, eles são muito de boa. Aí uns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás, 3, 4 acho, eu estava lá em Toronto, e uma amiga minha chegou para mim e disse, olha, o John quer falar contigo. Já me deu um frio na barriga. Eu digo, o que ele quer, cara? E aí ele não estava na cidade, ele me ligou, ele disse, Anderson, olha só, estou indo fazer uma escola para pastores em missão no México, são 500 pastores, eu queria que tu ministrasse comigo lá, tu vai? Eu digo, top! Nossa, eu não posso nem dizer que era um sonho realizado, porque eu nunca sonhei com isso. E aí eu digo, claro que eu vou, mano, óbvio que eu vou, top, e fui, cara. E fomos, então pegamos as ministrações, ele ia fazer as principais ministrações, né? A maioria das ministrações, afinal, os 500 pastores foram lá para ver ele, né? E nós ia só fazer o ao redor ali. E, cara, o bicho pegou Covid. Na segunda-feira que ia começar a escola, o bicho pegou Covid, que foi 2 anos atrás, no meio da pandemia, pegou Covid. E aí não foi ministrar, e a gente teve que cobrir ele em tudo e tal. Eu preguei em 5 dias, 12 vezes. Então a gente, cara, fez tudo que deu, top, massa, feliz, muito bom. Só que a gente já sentando, cara, eu estava cansadaço, chegou na sexta-feira, acabou a escola, combinamos, estava eu, a Bel, minha filha, e o Oséias, talvez vocês vão lembrar do Oséias, estava com a gente lá. Nós combinamos de passear no domingo, no final de semana, vamos passear, cara, não conhecia o México, nós vamos conhecer o México, então estava conhecendo o México. Na sexta-feira chega o cara que organizou, o mexicano que organizou a escola, e disse assim, Anderson, olha só, o John ia pregar na igreja no domingo, tem 2 cultos no domingo, e ele ia pregar, e ele não pode, tu não quer cobrir ele? Eu digo, mano, deixa eu te falar um negócio, eu vou passear, cara, eu combinei com a minha família, eu vou passear, cara, não leva mal, mas, cara, eu vou conhecer o México, cara. Vamos passear. Ele disse, não, tranquilo, os caras veio outro, não pode tu pregar. Ele disse, não sei se eu queria. Então, vê alguém aí, cara, tem tanta gente aí, tinha outros caras que foram ministrar na escola, acha outro aí, cara, para pregar, mas eu queria passear. Ele disse, não, de boa. Então tá, cara, de boa, cheguei no hotel, era umas 8 da noite, toco o telefone no meu quarto, eu atendo o telefone, era o John. Anderson, olha só, eu ia pregar no domingo na igreja, mas eu não vou. E aí eu queria ver se tu pode. Eu digo, claro que posso, cara. Mas, claro que posso, como não? Meu sonho era. Nem preguei essa semana. Estou aí sem fazer nada. Claro que prego, óbvio. 2 cultos eu prego lá na sequência. Estou acostumado com esse negócio. Cara, como é que eu ia dizer não, cara? Claro que eu não ia dizer não, cara. Era o John. Era o John que estava me pedindo. Passou uns 4 meses, a gente viajou de novo e eu fui carregando as malas dele para Portugal, cara. Ele foi ministrar, eu ia ministrar junto, mas ele era, de novo, o pregador principal. E, cara, veio pastor de tudo quanto era canto para ouvir esse maluco, porque o cara é top. E eu tive o privilégio de traduzir ele, cara, e eu traduzindo ele, e eu ficava assim, caraca, mano, o que esse maluco tá falando, cara? Tem 80 e poucos anos hoje. Digo, cara, que privilégio que eu estou tendo de estar perto de um ícone, cara, que para mim é um herói da fé, é algo que me abençoa demais. Eu me sentindo muito privilegiado. Terminou o evento, a gente foi para o hotel, no outro dia nós íamos ir para o aeroporto juntos, ele ia para outro destino, eu um outro, e aí estávamos eu, ele e o Dan Slade, que é um outro amigo também, que cuida da parte teológica da CTF e parte missionária.
E aí o John perguntou, amanhã no café, pessoal, vão tomar café ou não vão tomar café? Aí o Dan, não, cara, eu não vou tomar café porque eu estou cansado, quero ir até mais tarde. Mano, eu sou pobre. Quando tu vai no hotel, se o café está incluído, não interessa se tu não toma café em casa. Tu vai tomar o café. E se o café vai até às 10 e tu vai passear depois, tu entra às 10 para as 10. E tu fala para a mulher, enche o bucho que nós não vamos almoçar, que nós vamos tocar até para economizar o almoço e nós vamos só jantar, não é? Vocês não estão me entendendo o que eu estou falando, vocês estão me entendendo o que eu estou falando. E cara, tu vai para o café e tu come tudo o que tem ali, alguma coisa tu experimenta, cara, não cabe mais, não importa, bota para dentro, bota para dentro. E aí eu olhei para ele e disse, eu vou tomar café, Que hora eu vou tomar café? Cara, hoje eu vou tomar umas 8. Ele disse, então eu vou tomar café contigo. Eu digo, que ele vai vir tomar café comigo, cara? Eu digo, tá. Cara, eu fui dormir com frio na barriga. É sério, cara. Eu quero explicar para você assim, não é uma questão de idolatria, mas, cara, eu tenho um respeito por esse maluco, cara, assim, por aquilo que ele carrega, por tudo, que para mim é um privilégio enorme, assim. E eu ainda, cara, quase 30 anos já de relacionamento, ainda me dá esse frio na barriga. E aí eu cheguei às 8, ele não estava lá. Sentei. Pensei, ele não vai vir. 8:02, porque eu chego às 8, né? Eu sou chato com horário. Chego às 8, sentei. 8:02 ele entrou. Ele entrou. E aí, cara, sentou, e ele de boa, né, cara? Ele tá de boa, assim. E ele começou a comer e tal. E eu ali constrangido, cara. Eu digo, cara, acabou, porque eu não vou nem poder repetir agora. Que eu não sei nem se eu levanto para pegar café para tomar. De tão constrangido que eu tava. De ele estar ali, cara, comigo. Cara, mal comparado, mas essa é a realidade quando nós estamos perto de alguém que de fato nós admiramos. E trazendo para nosso conceito de Deus, que é o que eu estou falando com vocês, e não estou comparando o John com Deus, obviamente, longe disso, nem me passou pela cabeça isso. A única razão que eu fiz essa comparação é para você entender que, cara, quando nós estamos perto de pessoas que nós de fato admiramos, cara, nós reagimos diferente. Não tem como nós sermos normais e tratarmos como comum, porque não é comum quando nós estamos perto de pessoas que nós admiramos. Não tem como a gente dizer assim, não, é tudo normal. Não, cara, é o John. Quando o João, da ilha de Patmos, ele entra numa visão no trono e ele vê o cabelo branco de Jesus, olhos como chama de fogo, a Bíblia diz que ele cai como morto, porque ele esteve diante de uma visão sobrenatural de Deus. Quando Paulo tem a visão de Jesus indo no caminho de Damasco, ele cai, porque não tem como você continuar igual na presença de quem você admira. Quando Maria está sentada aos pés de Jesus e Marta rodando e vem reclamar, Jesus disse, não, cara, ela entendeu um negócio que tu não entendeu e dela não será tirado. Porque quando eu tenho apreço por alguém, quando eu tenho reverência por alguém, cara, eu vou me comportar diferente. Isso é temor do Senhor. Anderson, mas eu não tive essa experiência de ver Deus com cabelo de chama de fogo e tal. Deixa eu explicar um negócio. Você não consegue fugir da presença de Deus. Deus, ele está em todos os lugares. Você pode ir no mais alto monte ou no mais profundo do abismo. Lá, Deus está. Quando você tem consciência de que Deus está em todo lugar e você de fato o valoriza, de fato o reverencia, o seu comportamento é diferente. E aí não é uma questão de pode ou não pode. Você sabe que aquilo ali não cabe. Algo aqui dentro, eu não posso me comportar desse jeito na presença do meu amado. Sabe por que a gente faz algumas coisas? É porque nós não temos consciência clara de quem é esse Deus que nós dizemos amar. E aí, de novo, eu digo,
Nós construímos o nosso Deus. Portanto, nós podemos ser um cristão ateu. Por isso que Deus diz, cara, tu quer me seguir? Eu tenho alguns requisitos para você. E um deles é que você me tema. Que você tenha temor do Senhor. Que você tenha reverência de quem eu sou. E tendo reverência, você não vai fazer algumas coisas. Ah, mas ninguém está vendo. Ainda que eu vá no mais alto monte, na mais profundeza do abismo, lá o Senhor está. A consciência de que o meu Deus está comigo faz com que eu não tome determinadas atitudes, que eu feche determinadas abas no navegador, que eu não acesse algumas coisas, que eu não siga com algumas falas, que eu não comente algumas coisas, que eu não me relacione com determinadas pessoas, porque o temor que habita dentro de mim me constrange em eu estar tocando alguma coisa na presença do meu amado. Isso é temor do Senhor. Ah, Anderson, tu quer dizer então que quando nós tivermos essa consciência nós nunca mais vamos pecar? Não, infelizmente a gente vai, cara. E o temor do Senhor vai te constranger a ponto de você bater no seu peito e chorar e dizer, Senhor, eu não acredito que eu fiz isso na tua presença, por favor me perdoe. E você chora o seu pecado, por quê? Porque você tem temor do Senhor. Sabe quando você não chora o seu pecado? É quando não existe temor do Senhor. De novo, muitas das vezes se fala de temor, as pessoas confundem com legalismo, com religiosidade. Dizem, não, isso é religiosidade. Não, cara. É simplesmente, eu não consigo fazer determinadas coisas na presença do meu amado. Ponto. Eu não consigo ir nessa direção, na presença de quem eu amo. Eu gosto de um texto que está lá em Provérbios, e o Robson falou disso, né, bastante semana passada, de Provérbios. Eu quero que você abra comigo lá em Provérbios. No capítulo 9 de Provérbios. Desculpa, capítulo 8, depois do capítulo 9. No capítulo 8 de Provérbios, no verso 13, diz assim: o temor do Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Salomão, ele explica o que é temor do Senhor. Ele diz, sabe o que é temor do Senhor? É odiar o mal. Então, mas o que é odiar o mal? Ele diz, eu odeio orgulho, eu odeio arrogância. O que ele está querendo dizer com isso? Meu irmão, como você pode ser orgulhoso, se sentir arrogante na presença de um Deus todo-poderoso? Eu lembro um dia, aconteceram algumas vezes, mas que, como a gente é pastor da CTF e tem várias conferências lá fora, e eles trazem vários pregadores e bandas famosas e tal, e eles, como a gente é da galera, eles metem a gente para dentro numa salinha lá, que é onde é que ficam os pregadores. E eu lembro um dia sentado numa mesa, cara, que estava a Heidi Baker, o Randy Clark, o John Arnold, o Bill Johnson, e uma galera assim, cara. E eu, sentado ali. Eu confesso para você que eu tinha medo de respirar. Porque, cara, eu estava diante de pessoas que são top hoje. E, meu irmão, escute, não é falsa modéstia. É reconhecer que eu era o Arigó mesmo ali. No meio daquela galera toda. É sério. Era uma compreensão clara de que eu estava ali diante de gigantes que têm feito um trabalho absurdo no reino e que eu não podia pensar em falar qualquer coisa, que eu precisava era absorver tudo que aqueles malucos estavam falando para tentar entender e crescer e aprender. Como é que eu posso ser arrogante ou orgulhoso diante de um Deus todo-poderoso, com a consciência de que eu estou diante de Deus todo-poderoso, que excede a minha compreensão? Se eu estou sendo arrogante, é porque eu não tenho noção nenhuma de que esse Deus está me olhando. Porque como eu posso me achar diante de qualquer outra situação, se eu tenho a consciência clara, cara, de que Deus está me olhando? Se você ainda não entendeu qual é a ideia do temor do Senhor, deixa eu te explicar. Bem simplesinho. Talvez o seu filho te explique em casa. Mas é mais ou menos assim, quem participou da escolinha. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, pezinho, onde pisa, porque o Salvador do céu está olhando para você
cuidado, mãozinha o que pega. Resumimos o temor do Senhor numa canção de criança. Mas é isso aí, cara. É a compreensão clara de que o Senhor está conosco, olhando para nós, para mim e para você. E quando nós temos essa compreensão, cara, o temor que eu tenho desse Deus que eu amo me constrange a não ir em algum lugar, a fazer algumas coisas. Portanto, se você é um cristão, você precisa ser um cristão que teme ao Senhor. Temor do Senhor não é religiosidade. Temor do Senhor é o selo de que você está crendo no Deus dos cristãos. Do contrário, você é um cristão ateu. Você está crendo num Deus customizado, um Deus que você construiu para você mesmo. E eu encerro com o 2 Provérbios, que ele diz, Provérbios capítulo 9, que diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que ele diz isso? Porque, meu irmão, sabedoria não é, a gente não adquire sabedoria com o tempo. Alguns dizem assim, cabelo branco, a gente diz é sabedoria. Não, mano, é velhice mesmo, tá velho. A gente pode, com o passar dos anos, a gente pode adquirir experiência. Espero que a gente tenha adquirido experiência com o passar dos anos, né? Cabelo branco, já viveu tanto, né? Aprendeu com os erros que cometeu, top, tá, beleza. Mas não, cara, sabedoria é prerrogativa divina. Tiago diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá liberalmente. Portanto, as pessoas que você conhece que são sábias, sejam elas cristãs ou não, elas receberam uma graça, um dom de Deus, que desceu sobre a vida delas. Se você quer sabedoria, peça a Deus. Mas como eu vou receber sabedoria? Provérbios diz, o temor do Senhor é o início dessa jornada. É o princípio da sabedoria. Por quê? Porque sabedoria só tem lá. Se eu temer a Deus, se eu honrar e ter a consciência de que Ele está comigo, e eu corresponder com temor a essa consciência, eu comecei a olhar para o lugar certo. Eu comecei a ter a expectativa de receber as coisas que eu preciso receber do lugar certo, crendo que o Senhor virá sobre a minha vida. O nosso anseio nessa série, e seguiremos nos próximos 2 domingos ainda, é nos ajudar a nos ajustarmos, nos aproximarmos pelo menos daquilo que entendemos que a Bíblia nos fala acerca da fé cristã, do que é servirmos a este Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Feche teus olhos. Eu quero orar com você. Pedir ao Senhor que esteja nos ministrando, nos iluminando pelo seu Espírito, pela sua palavra, e que os nossos ouvidos estejam abertos e sensíveis à voz do seu Espírito, para respondermos com temor ao nosso Senhor. Vem sobre nós, Senhor, nessa noite. Vem sobre nós, Senhor, nessa noite. Ministra-nos, papai, eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fala conosco. Fala conosco. Aonde tem faltado o temor, fala conosco. Fala conosco. Aonde, Senhor, não estamos enxergando, fala conosco. Que possamos ter temor do Senhor, conscientes de que Tu está conosco todo o tempo. Não importa se estamos no alto monte ou no fundo do abismo, Tu estás conosco. Que possamos corresponder contigo. Sê conosco, papai. Abençoa-nos, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos e a evoluirmos na nossa fé. Eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus.